Oi, hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre recrutamento, porque eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas que entenderam a importância do recrutamento. Então, para eu poder deixar um pouquinho mais claro, eu vou pegar um vídeo de depoimento do Ricardo, que é o meu vice-diretor, que eu postei umas semanas atrás. Se você ainda não assistiu, eu vou pedir para você assistir, para você entender exatamente o que a gente vai falar hoje, tá? Então ele inicia o vídeo dizendo que ele já participou de uma gestão de uma outra escola e que ele não se acertou. Então o que ele quer dizer com isso? Que a outra escola tinha estratégias diferentes, tinha uma missão diferente do que ele acreditava. Não quer dizer que a outra escola estava errada e ele correto. Não, apenas que eles não comungavam de uma mesma missão, de uma mesma estratégia. Quando ele diz que ele que ele aceitou o convite que eu fiz para ele, a gente entra um pouquinho mais nesse recrutamento, né? Mais propriamente dito. Então, eu já conhecia o trabalho do Ricardo, eu já sabia como ele trabalhava e eu já tinha claro para mim qual era a missão que a escola tem para desenvolver com os alunos. E eu percebi que, como eu já conhecia o trabalho do Ricardo, na prática, né? Então, essa parte de recrutamento prático, eu pulei, porque eu já conhecia ele, eu já havia trabalhado junto com ele numa outra função. Éramos os dois coordenadores de escolas diferentes. Então, eu já entendi que a estratégia e a missão que eu havia escolhido para minha escola ia ao encontro do que o Ricardo também acreditava. Então eu fiz esse convite a ele. Quando ele aceita, inicia-se então um processo de formação, de capacitação em serviço, que é o que eu falei no vídeo no vídeo anterior de recrutamento. Então, não que eu já soubesse mais do que ele ou ele mais do que eu. Na verdade, a gente vai se nivelando, um conseguindo apoiar o outro, dar sugestões para o outro, mas sempre com aquela meta, aquela missão, aquela estratégia em mente. Quando mais pro finalzinho do depoimento ele coloca que é compartilhado material, que eu compartilho material com ele a partir das formações que eu tive, que eu ofereço formações, treinamentos, e assim ele vai ganhando confiança, aumentando a autoridade dele na escola, a autonomia dele na escola. Aí quando os dois entendem que a gestão de pessoas está muito ligada à gestão de escolas, começa o crescimento mútuo. Esse crescimento mútuo eu vou em busca de formações externas e vou trazendo para ele e a gente vai conversando. E nessas reuniões semanais que a gente faz de formação, o coordenador, a direção e a vice-direção, a gente alinha cada vez mais a missão e a estratégia que a escola assume para chegar no objetivo final, né? Então, a partir do momento em que se compartilha a responsabilidade, a partir do momento em que fica claro que ninguém precisa ter uma luz mais forte brilhando, porque ele é diretor, porque ele é vice-diretor ou porque ele é coordenador. Então, a partir desse momento onde forma-se um time gestor, onde se aparecer, todos aparecem juntos e não uma pessoa só, a escola consegue dar um avanço maior. E daí eu digo, quando eu disse no vídeo anterior, falando que quando você precisa de uma supervisão no seu colaborador, porque falhou em algum ponto aí do processo, eu deixo claro que o treinamento tem que ir acontecendo com o tempo. Então, do mesmo jeito que o Ricardo busca informações novas, sugestões novas e traz para essa reunião nossa, a partir do momento que o coordenador também traz isso e que eu também trago isso, a gente junta numa estratégia só e segue todos numa mesma direção, ficando mais fácil remar esse barco, porque daí
os direcionamentos para os demais colaboradores ficam sempre com uma só fala, com uma linha só de frente, né? Então não é como o vice-diretor pensa, ou como a diretora pensa, ou como o coordenador pensa, é como a escola pensa. Você consegue perceber o quanto é importante deixar claro essa missão, deixar clara essa estratégia, deixar claro o que a expectativa que eu tenho com esses colaboradores, qual é a expectativa final para chegar nessa missão, que é o objetivo maior. Então, todo recrutamento é feito a partir dessas visões. Daí a importância de ter muito claro tudo isso para a equipe gestora, sim, mas para todos que fazem parte do processo. A partir do momento que está muito bem claro isso para todos que fazem parte do processo, quanto mais você dá autonomia para esses colaboradores, mais você vai ter resultado. Porque na entrelinha você está dizendo com essa autonomia que você confia no trabalho dele, que você sabe que ele é capaz de resolver qualquer situação que aparecer e que ele tem por corresponsabilidade chegar àquela missão que foi pré-estabelecida inicialmente. E quando bem no finalzinho do depoimento ele coloca que é possível ser eficiente, justo e bom sem precisar pagar simpatia para os outros, o que a gente pode tirar dessa fala dele? A gente pode levar em consideração uma pergunta. Sempre quando algum colaborador ou alguma situação acontecer que você ficar em dúvida se isso foi correto ou não foi, você tenha sempre em mente uma pergunta. Isso que aconteceu ou isso que o colaborador me pediu vai prejudicar a minha escola, o andamento da minha escola? Se a sua resposta for sim, vai prejudicar, então é sinal que é preciso alinhar as rotas. Se a resposta for não, isso não faz diferença no momento, eu não gostei por uma coisa particular minha, mas numa próxima pode ser diferente, então você chama esse colaborador ou analisa aquela situação junto com a sua equipe, junto com o seu time, para que isso não ocorra novamente. Mas se a resposta for sim, ela não é boa para a escola, então precisa realmente alinhar e dizer, olha, a partir dessa missão que nós temos, a nossa estratégia é essa, sempre voltar isso para o colaborador, isso que você fez não foi legal. Você consegue perceber que a gente está caminhando para um lado e você desviou o caminho? Então, vamos retomar as ações e seguir todos juntos. Aí você não precisa, quando ele diz pagar a simpatia, seria exatamente isso. Eu não vou pender a minha balança, porque é este ou aquele. Eu não fico refém do meu colaborador, né? A partir do momento que tudo fica muito claro, tudo está muito bem explicado, está dado publicidade na missão que eu quero, na estratégia que a escola tem, não tem como a gente não cobrar a corresponsabilidade nas ações e nas ocorrências do dia a dia. Espero que tenha colaborado mais uma vez e que esse vídeo tenha feito a diferença em algum momento aí da sua gestão. Até mais!